Isso aí vai pro making-off. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa Mello e depois de muitos anos a gente tá aqui de volta com um convidado super especial. Isaac, se apresenta aí pra galera. Oi, gente. Eu sou Isaac. Eu estudo filosofia lá na UERJ, junto com a Larissa. O que eu vim fazer aqui, que é o que eu faço o tempo inteiro falando com as pessoas, que é falar de arte e política, né? A minha questão é como que elas se contaminam uma a outra, como que a política é artística, como que a arte é política. Qual que é o potencial político de quando a gente faz arte? Para usar de exemplo do que a gente está falando, a gente pensou em falar sobre o tropicalismo. Para quem não sabe o que é o tropicalismo, frase de 30 palavras, é um movimento dentro de todas essas linguagens artísticas, lá do final dos anos 60, início dos anos 70, meio que assim procurava fazer justamente isso que a gente vai discutir hoje, que é produzir uma linguagem estética que tivesse reverberações políticas, que é que eles não precisam ter um manifesto ou participar de um partido de vanguarda para transformar a sociedade. Tem gente que fala que o tropicalismo no Brasil não foi tão interessante assim politicamente porque faltou mais ações práticas, né, e efetivas. E aí só que eles se defendiam dizendo justamente que a predominância, né, a estética é também um modo de revolução. Queria saber o que você pensa disso. Se realmente tem que ter essas práticas efetivas, como o tropicalismo lidou com isso. Enfim, falar sobre estética no geral pra galera aí. Eu acho que assim, por um lado, eu super concordo com essa crítica, ou até certo ponto, porque realmente, sei lá, eles deliberadamente não, sei lá, entraram pro PCB e foram lá tentar fazer uma revolução comunista no Brasil, ou qualquer coisa dessa forma, pensando dentro da linguagem política que a gente costuma discutir assim no dia a dia. Mas, de alguma forma, as coisas que eles fizeram lá reverberam até hoje, sabe? Que se a gente pensar no contexto geral assim do Brasil, na época que eles aconteceram, de certa forma o tropicalismo é a versão brasileira de todas aquelas revoluções que aconteceram no final dos anos 60 e início dos anos 70 no mundo. E aí tinha essa galera toda lá da França, Sartre, Foucault, Derrida, botando para quebrar lá na França, sei lá, genuinamente levantando questões profundas sobre como que eles se organizavam lá. E ao mesmo tempo aqui a gente estava, sei lá, no Brasil, começando essa coisa que a gente convencionou chamar de ditadura civil-militar, e aí surge vários movimentos insurgentes, e tem esse do tropicalismo que, de alguma forma, também cria uma cisão na nossa imaginação política e permite a gente avançar mais um pouquinho para a construção de uma outra sociedade. E aí, dando um exemplo prático que não parece político, mas que se a gente tivesse tempo aqui a gente poderia discutir profundamente como que isso se torna política, como a política transforma isso, a gente vai pensar como que a galera do tropicalismo, especialmente o Gilberto Gil e Caetano Veloso, eles viraram, assim, ícones inquestionáveis da música brasileira e da política. É muito interessante como, sei lá, acho que hoje em dia nem tanto, mas até alguns anos atrás, tudo que aconteceu, o Caetano Veloso tem que dar uma opinião sobre as coisas, sabe? Esperando, né? O que o Caetano vai dizer sobre isso. E aí teve umas semanas atrás, eu estava conversando com os amigos, e aí eles reclamando do Caetano Veloso, que vivia criticando o Lula, e aí, sei lá, para falar mal deles agora, da galera que eu defendo, que é muito estranho como que o Gilberto Gil depois virou vereador do PMDB, do PSDB em Salvador, porque eu confundo os dois partidos, nunca sei qual é qual, mas ele virou vereador, depois virou ministro da Cultura, e aí essa galera que era super revolucionária depois virou, sei lá, coxinha assim. Então eu acho que o movimento do tropicalismo, fechando finalmente a questão, ele é limitado, sei lá, tanto temporalmente quanto no espaço e também, sei lá, dentro da imaginação política que eles mesmos tinham. Mas eu acho que eles são, vamos dizer assim, filhos, ou eles comungam, vamos chamar assim, de uma espécie de um espírito político que eu acho que provoca mudanças e cria agitações que podem produzir uma outra forma de vida que a gente tem que constituir, sabe? E que, da forma que eu estudo eles, não é pra, tipo assim, vamos ver o que eles fizeram lá no 68 para reproduzir hoje em dia. Mas eles fizeram Os isso. elementos que eles usaram, como que a gente traduz como que assim, que isso se apropria atualmente? disso e faz agora para puxar mais para frente ainda. Eles são um ponto de início, não um ponto de finalidade. Sim, para você chegar num fim. Isso que você falou do movimento do tropicalista reverberar até hoje, eu acho que é muito verdade, né? A gente percebe isso, né, em como a gente tá ouvindo mais música brasileira, em como estão surgindo mais bandas brasileiras, né? E grupos, enfim, e quando você escuta, é até meio nostálgico, ainda que a gente não tenha vivido nos anos 60, mas
são os mesmos elementos, assim, tem essa mistura também nos instrumentos. Uma coisa interessante que o tropicalismo traz, né, que é essa inspiração um pouco no movimento antropofágico, né, pra quem não sabe muito, vale pesquisar o movimento antropofágico dos anos 20, que é essa questão da antropofagia. Queria saber o que você acha disso, porque eu acho que isso traz uma coisa mais plural. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá num momento do Brasil que é muito identitário também. Então, aonde que a gente fica com isso? É interessante a gente trazer essa antropofagia pro Brasil contemporâneo de agora? Como que a gente conversa com os movimentos identitários ao mesmo tempo que com a antropofagia? Porque naquela época eles descobriram exatamente que quem é o brasileiro, né? Tava todas essas questões, eles misturavam, né? Em um show tinha violino, né? Elementos da cultura europeia, como também berimbau, né? Então, assim, era essa questão interessante do Isso aí vai virar Fica engraçado. Se eu soubesse, eu faria um funk depois disso. A questão do pluralismo, né? Então, eu queria saber o que você acha disso. Se você acha interessante ou não, se isso tá rolando agora, ou você acha que da antropofagia e do pluralismo das identidades, é isso? Isso. Como essas coisas relacionam? Como que a gente consegue trazer, se você acha que isso tá acontecendo agora, ou ainda falta um pouquinho, a gente ainda tá muito preso nas questões da em formar uma identidade. O que você acha disso? Eu acho que, assim, uma das questões que me foram, sei lá, me levaram a estudar seriamente o tropicalismo, que é acho que das questões fundamentais deles, é o que é a identidade do brasileiro. E eu acho que uma intuição que eles têm, assim, coletivamente, talvez, é que a identidade do brasileiro é justamente essa identidade múltipla, que não tem como ela ser unificada de norte a sul, de leste a oeste, como isso aqui é o brasileiro. A aposta que eles fazem é justamente nesse caleidoscópio de temperos, de identidades, de formas de vida, que tem uma frase de uma galera do México entre aspas, né, mas dos zapatistas, que uma das frases que orientava a luta deles era a ideia de um mundo onde caibam muitos mundos. E eu acho que a força do tropicalismo carrega um pouco isso também. Desse mundo onde você mistura muitas coisas e orientado a partir dessa coisa que você falou da antropofagia. Que é muito interessante, que isso foi uma das coisas mais legais que eu descobri me preparando para a fala que eu fiz na Semana Acadêmica de Filosofia da UERJ 2019. Isso é um trabalho, por isso que eu chamei ele. Ele apresentou na UERJ, né, esse ano, justamente nessa semana de graduação de filosofia. Então, só para poder contextualizar. E aí, umas coisas que eu descobri muito interessante sobre isso é que o lance da antropofagia da Semana Moderna de 22 surgiu depois. E, inicialmente, eles nem sabiam que esse negócio existia. Porque tem aquela coisa toda lá, veio o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e todo mundo. Isso veio depois. Eles vieram da Bahia, lá, que todo mundo estudava na Federal da Bahia. Todo mundo, menos o Gilberto Gil, estudava música, o Gilberto Gil estudava administração. E aí veio todo mundo pra cá ser artista, menos o Gilberto Gil, que veio trabalhar. E aí lá eles não conheciam o movimento da Semana de 22 e tal. Aqui no Sudeste, em São Paulo, que eles... dentro do Círculo de Arte de São Paulo, que alguém, que eu esqueci agora quem foi, chegou pra eles e meio que assim mostrou pra eles que tinha uma aproximação e tinha um movimento que eles faziam que era muito próximo, que aí depois, com o tempo foi passando, a coisa meio que inverteu e eles viraram filhos do movimento antropofágico. E aí eu acho que eles são filhos do movimento antropofágico, mas eles não são inspirados por isso. Não é a única coisa. Eu acho que, tipo assim... Na verdade, não foi assim que começou a mover, né? E aí, se a gente for falar, assim, de uma forma meio estranha e não acadêmica e meio new age, hippie, bacaninha, se a gente imaginasse o Brasil como se tivesse sei lá, a gente pode pensar, para tentar interpretar essas coisas, como se existisse um espírito do antropofagismo, que a galera lá da Semana de 22 meio que incorporou isso talvez primeira vez, mas acho que não é a primeira vez. Mas vamos começar dali como se fosse a primeira vez. Pelo menos aqui no Brasil. Não, é porque eu acho que tem antes, mas isso é outra discussão. Mas eles começaram ali, eles que deram o nome para isso, e aí depois chega a galera do tropicalismo lá na Bahia, que lá começa a produzir esse mesmo movimento de devorar o seu opressor, vamos chamar assim, e a partir do devoramento, devoração, sei lá como é que se fala, você se alimenta de quem consome você e produz alguma coisa. E aí, eles fizeram isso também, mas isso também não é exclusividade deles. Tem, por exemplo, um movimento que eu gosto muito, que é o Mangue Beat, que eles, pra mim, são uma grande atualização do tropicalismo, que faz até muito melhor do que o próprio tropicalismo. Foi dos anos 90, né? Lá no Recife, que é um movimento político e musical. Musical também. Interessante, surgiu uma peça inspirada nesse movimento. Eu não conheço. Eu acho que se chama Caranguejo Overdrive. Sei. E aí esse espírito da antropofagia, eu acho que o tropicalismo, ele pega onda nisso, mas ele não se inspirou nisso, sabe? Pelo menos não academicamente, vamos chamar assim. E aí, de onde que eu tirei isso tudo? Tem uma entrevista do Tom Zé
Zé no YouTube, que ele fala isso que eu falei de uma forma mais inteligente, porque é o Tom Zé. E aí procure lá a entrevista dele. Todas as entrevistas dele são incríveis. Vamos deixar essa entrevista aí no link. Eu vou procurar, vou mandar pra você. Sim. E aí eu acho que o lance da identidade, que por isso tudo que eu falei, é um pouco isso, sabe? A identidade do brasileiro é também essa cultura que se apropria dessas coisas do outro, usando a sua própria linguagem, vamos chamar assim, e produz uma versão sua da coisa. E eu acho que o lance da identidade tá colado com isso, porque se a gente for falar na questão identitária, por exemplo, da política usual, eu acho que um caminho, vamos dizer assim, que um dos caminhos que a gente tem para superar o momento que a gente está, é justamente nessa pluralidade de formas de ser de todos os meios de gênero, de raça, de sexualidade. Tudo tem que ser uma multiplicidade, porque o mundo é múltiplo, sabe? Não dá pra unificar as lutas, sabe? Tem que ser um movimento, sei lá, coletivo, mas que dentro das particularidades, essa universalidade particular. Que é meio... Mas eu acho que faz super sentido, né? A gente tentar equilibrar essas coisas, Sim. assim. Eu acho que é o mais difícil, na verdade, né? Porque a gente tem essa tendência, se a gente for pensar nessa questão toda da historicidade, né? De reproduzir, né? Reproduzir coisas, reproduzir movimentos. É uma coisa interessantíssima, inclusive, agora que a gente também entrou um pouco... Isso aqui é pra falar de Tropicália, então a gente tá literalmente uma Tropicália esse vídeo, né? Mas recentemente a Angela Davis esteve aqui no Rio de Janeiro e uma mensagem muito bacana que ela deixou pra gente foi: leiam Lélia Gonzalez, né? Justamente pra dar essa ideia de os movimentos também começarem a entender melhor essa especificidade brasileira nossa, né? E não tentar reproduzir historicamente o que outros movimentos produziram em outros lugares, né? Porque tem essa questão, né? Dessa problemática de, às vezes, a gente importar alguns movimentos, né? Feministas, movimentos também movimentos afro-americanos ou movimentos também vindos da África. E a Lélia Gonzalez, pra quem não conhece, de repente vai sair um vídeo aí em algum momento, mas só pra incrementar no nosso vídeo aqui, tropicalista, ela dizia isso, né? Que a gente tinha que mergulhar nessa realidade brasileira. Eu acho que ela estava até, de certa forma, já que o vídeo está realmente tão tropicalista assim, falando que eu acho que ela até está se aproximando, de certa forma, até de um afrofuturismo, de uma coisa Não, total. muito mais de não vamos pensar tanto a ancestralidade, né? Vamos até pensar, mas vamos talvez nos enveredar mais para o futuro e para essa nossa especificidade brasileira, para tomar cuidado, né? Justamente com a colonização da mente e dos movimentos. Então é interessante essa ideia de que você disse, da gente tentar equilibrar esse pluralismo, né? Mas ao mesmo tempo tentar respeitar algumas singularidades. E aí eu acho que pensando nessa coisa da antropofagia, né, pensar como um conceito, fica uma questão que pode surgir, assim, a diferença entre você pegar uma coisa de um estrangeiro, né, seja um filósofo, seja um movimento cultural, seja um músico, a diferença de você pegar isso para se alimentar, para fazer uma prática política aqui no Brasil, tem uma fronteira aí muito sutil, talvez, entre essa coisa que a gente está chamando de antropofagia e a coisa que é a própria colonização. E se a gente tentar, assim, construir de uma forma muito superficial, a antropofagia é você, sei lá, pegar, por exemplo, a guitarra elétrica e ver como os Beatles usam guitarra elétrica, como, sei lá, o Jimi Hendrix usa guitarra elétrica, e aí você aprender a usar aquele instrumento, os pedais, e a distorção e não sei o quê, e fazer a sua própria música. E mesmo usando a mesma linguagem, mas do seu jeito, com as referências que você tem no seu lugar. E aí vamos tentar chamar aqui isso de antropofagia, e eu vou defender aqui nesse vídeo que isso é o que os Mutantes fazem, por exemplo, nos discos deles de rock psicodélico do interior de São Paulo, por exemplo. Que é diferente do que o Roberto Carlos fazia na época dele, nunca lembro se é Jovem ou Velha Guarda, mas... Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Que é uma coisa que se aproxima muito mais da forma que a música americana vinha lá do mercado fonográfico na época. Então tem essa coisa muito sutil de você usar o estrangeiro, o nosso colonizador, como inspiração, e a gente pegar ele, se apropriar dele com nossas próprias regras, e a gente simplesmente aceitar aquilo ali que ele dá pra gente como verdade, agir como se a gente vivesse lá. Que é essa coisa de, sei lá, por exemplo, falando do movimento negro, que é uma questão que tem muito grande no Brasil, é como que certos movimentos dentro do movimento negro se apropriam muito do movimento negro americano para tentar falar da questão da negritude aqui no Brasil. Mas, sei lá, por questões materiais, né, sendo um pseudo-marxista aqui, as questões materiais, das condições materiais do Brasil criam uma certa distorção e acaba se construindo uma espécie de colonização do pensamento que acaba atrapalhando a gente a construir uma militância realmente, sei lá, antirracista no Brasil. Então, né, já que a gente acabou de falar um pouco também desse movimento antropofágico, pra gente
pensando um pouco nessa questão de arte política também de outros lados aí do globo, eu queria trazer pra vocês uma história muito desconhecida, não entendo porquê, mas é a história de um grupo holandês que se chama Grupo Provos. Né? Foi um grupo anarquista que criou raiz, começou na cidade de Amsterdã. E Amsterdã só é Amsterdã o que é hoje por causa desse grupo. Começou com um cara chamado Robert Grootveld. Ele era um cara, na verdade, antifumo. Tinha toda essa ideia contra tabaco e tal, e anarquista, né, por natureza. E ele uniu essa galera em prol de melhoras políticas através da arte na cidade de Amsterdã. Como eles faziam isso? Geralmente eles reuniam uma galera para fazer os famosos happenings, né, na cidade. Que era justamente, para quem não conhece, né, que é uma ideia de você fazer literalmente um teatro a céu aberto, meio que sem tema e completamente improvisado, com as pessoas que estão na rua, com o que tiver disponível. Então é super minimalista e espontâneo, né? Então, justamente por isso essa ideia toda do happening. O interessante do Provos é justamente ter essa ideia anarquista, mas ao mesmo tempo não violenta. Eles queriam, na verdade, atingir a polícia local. Todos os happenings que eles faziam na cidade de Amsterdã eram em prol dessa ideia de chamar a polícia. Às vezes eles mesmos chamavam a polícia de alguma forma. Então eram tentativas cômicas, teatrais, de provocar um caos não violento, mas ao mesmo tempo convidar a polícia a chegar até eles. Acho que um exemplo que eu posso falar engraçado aqui, inclusive, é que pra desmoralizar a polícia, né, essa era a ideia, vamos tentar desmoralizar a polícia, fazer com que o povo veja que a polícia tá sendo muito violenta sem motivo algum. Aos poucos isso foi se tornando politicamente muito eficaz, o que é super interessante pra gente pensar como como aconteceu com a Tropicália musicalmente, não só musicalmente, né, mas como você estava falando, no âmbito do cinema, no âmbito da poesia, e como que isso aconteceu lá dessa maneira mágica. Então é interessante pensar nisso, né, até mesmo hoje a gente pensa Amsterdã nessa cidade tão libertária, né, a polícia é tranquila, todo mundo fumando maconha, cidade do sexo e das bicicletas. Então é isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar em como eles conseguiram, né, essas práticas inteligentes, não violentas, através da arte, mudar a política e a gente encontrar uma cidade mais pacífica, mais liberta, né? Como a gente vê Amsterdã hoje. Uhum. Eu queria que você pensasse um pouco do que o Provos traz pra gente, o que a gente podia devorar, de certa forma. A minha questão maior com Provos, que dificulta dele ser colocado aqui, é que a polícia, por mais... Eu não sei qual é o nível de violência da polícia de Amsterdã, sabe? Mas eu acho que a escala de grandeza da violência da polícia de Amsterdã não é comparável com a do Rio de Janeiro, sabe? Esse então, é o problema. Esse é o momento que a gente pega. Pô, o Provos é legal, ele é bacana, a gente pode aproveitar, pode ler ele pra se inspirar, mas não dá pra fazer o que eles fizeram lá, sabe? Sim. Chegar... Não, é exatamente o que a gente tava falando. Não dá pra gente pegar exatamente a mesma coisa. Que eu tivesse que chutar, que a gente tem que aprender com o Provos é essa questão justamente do anarquismo, no sentido geral da coisa. Do anarquismo, seja lá qual for a vertente. Mas que essa ideia da gente se organizar coletivamente de baixo pra cima e, sei lá, pensar na cidade ou no bairro onde a gente vive, a gente procurar ver coletivamente o que a gente pode fazer agora para melhorar o lugar que a gente está, sabe? Ver se, sei lá, a associação de moradores onde a gente mora serve para alguma coisa, se tem como começar com eles, ou se não tem associação, pensar em fazer uma, se tem associação, mas não dá para começar com ela. Fazer grupos autônomos, vamos chamar assim, para cuidar dos pequenos problemas que tem na cidade. As políticas menores, né? Sim, como poderia filosoficamente pensar, eu acho que é isso. Às vezes a gente está pensando nessa coisa tão estrutural e imensa, e se organizar com o seu bairro já muda alguma coisa. Se organizar direitinho, todo mundo sofre menos. Todo mundo sofre menos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Você quer deixar um recado final? Quer falar mais alguma coisa pra galera aí? Eu acho que só recomendar não parar sobre essa coisa de arte política quando acabar o vídeo, sabe? Tentar procurar essas referências que a gente passou pra se inspirar neles e ver toda a teia de relações que as leituras sobre essas pessoas vão trazer, e os vídeos também, porque tem muita coisa dessa galera no YouTube, muita coisa legal. E também comentar aí pra gente. Comenta aí, gente, vídeo. Que outras relações a gente pode fazer dessa questão de arte política, como que a gente pode construir coisas. É
justamente uma coisa que a gente faz junto, né? Sim, não ficar... Que eu acho que é uma coisa muito importante ser uma via de mão dupla, né? Isso. Da mesma forma que tá conversando eu e você aqui, conversar, aumentar, né? Continuar a conversa na caixa de comentários. Isso aí, vamos continuar. Sim. Vamos continuar. Olha, ele vai estar disponível, as redes sociais dele vão estar todas aqui embaixo. Obrigado, Isaac. Gente, eu agradeço o convite, sabe? Vejo Isaac todo dia na faculdade. Eu tô realizando meu sonho de falar de bobagem sobre política e filosofia na internet, sabe? Gente, olha só, em breve ele vai estar com o podcast dele também. Então vamos seguindo ele nas redes sociais, tá? Vamos amar o Isaac, que vai vir coisa boa aí. Obrigada. Esse foi o vídeo Valeu, de hoje. gente. Tchau, gente.